Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Se liga no Portal do Estudante e na TV Educação, que começa agora mais uma aula. Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Vem comigo! Na aula de hoje vamos ver um pouquinho sobre a origem do classicismo e os principais autores desse movimento, Sá de Miranda, e um pouquinho sobre Luís Vaz de Camões. Origem do classicismo. A linguagem do classicismo é clássica, formal, objetiva, equilibrada, racional. Dessa forma, os autores do classicismo priorizavam a linguagem culta e o rigor estético. Então, observem, turma, que nós vamos falar aqui de um movimento que tinha toda uma preocupação com uma linguagem clássica, com uma linguagem toda formal, toda pautada na estética, com muitas preocupações e com todo o rigor. Então, aqui a gente não está falando de subjetivismo, nós não estamos falando de uma linguagem descuidada. Era uma linguagem que tem todo um planejamento, que tem todo um rigor para que ele pudesse acontecer. Origem do classicismo. O classicismo é o período artístico que ocorreu no século XVI e surgiu na Itália junto com o movimento renascentista. Na literatura portuguesa, o classicismo tem início com a chegada do escritor português Francisco Sá de Miranda a Portugal, em 1537. Ele retornou da Itália trazendo consigo modelos novos. Estes foram introduzidos na literatura, sobretudo os sonetos, que ficaram conhecidos como doce estilo novo. Doce estilo novo. Novos conceitos de arte e o novo ideal de poesia. Então, como vocês podem ver, a origem do classicismo vem lá do movimento renascentista. Era um movimento, como o próprio nome diz, renascer. Renascer nas artes, na filosofia, na pintura, na escultura, em toda a forma de arte, principalmente também na literatura. O que chama a atenção também é que ele vai trazer aqui para a gente sobre os sonetos. Mais adiante vocês vão ter a possibilidade de conhecer o que são esses sonetos. É um novo conceito de arte e também um novo ideal de poesia. Vocês vão ver que tem toda uma maneira de fazer arte. É o renascer da arte, o renascer da poesia. Sá de Miranda. Quando Sá de Miranda regressa de sua viagem à Itália, levando para Portugal o decassílabo, o soneto, o terceto, a epístola, a elegia, a ode, a écloga, a comédia clássica, dá início ao classicismo português. Vocês podem estar estranhando essas palavras aí, né? Mas todas essas palavras fazem parte do gênero lírico, né? Que tem toda uma linguagem mais arcaica, mais carregada de emoção, de subjetivismo. Então, vocês podem talvez estranhar, mas é porque trata-se de uma linguagem muito formal, bastante clássica. Sá de Miranda incorporou a nova poética renascentista a seu novo estilo e inaugurou, com as novidades da Renascença italiana, o classicismo em Portugal. Explorou o soneto, que era o gênero mais cultivado no momento. Ele era meio-irmão de Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral do Brasil. Estudou em Coimbra e depois mudou-se para Lisboa, onde cursou Direito na Universidade de Lisboa. Foi frequentador dos serões da corte. Então, turma, observem que todos esses autores que vêm do classicismo, assim como de outros movimentos, de outras escolas literárias, eles têm toda uma questão intelectual. Eles frequentam a corte, eles frequentam os serões, eles vêm das melhores universidades, então eles estão aí carregados de muito conhecimento, de muita intelectualidade, interagindo com outras pessoas, com outros valores que vão sendo agregados à arte. Temos aqui uma cantiga de Sá de Miranda. Vamos analisá-la e depois vamos fazer aí, tentar conectar ela com a nossa realidade. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que essa assim crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meu espero, ou que fim. Do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim, tamanho inimigo de mim.
E aí, conseguiram compreender alguma coisa? Uma linguagem bem cuidada, uma linguagem clássica, toda formal, conseguiram entender? Aqui tem até uma palavra meu, né, que está escrita aqui, ó, com a letra O. É o antigo português ainda que era utilizado, vocês conseguem perceber a diferença que tem do português arcaico para o português atual, assim como também tem algumas diferenças do português de Portugal para o português do Brasil, como a gente viu também no acordo ortográfico, né? Então vamos compreender um pouquinho desse poema de Sá de Miranda, dessa cantiga de Sá de Miranda, e tentar fazer uma contextualização com o nosso momento atual. A primeira estrofe ele diz: o eu lírico afirma estar em conflito com o seu próprio ser, que lhe parece insuportável, não posso viver comigo. Contudo, não pode fazer nada a esse respeito, já que nem posso fugir de mim. Ou seja, o eu lírico se apresenta como seu próprio problema, ao qual não há solução, uma vez que essa é a sua natureza. Gente, vamos lembrar, quem é o eu lírico? O eu lírico é aquele que dá a voz ao poema, é aquele que fala ao poema. E quando ele diz assim, ó, comigo me desavim, comigo me desentendi. Quantos de nós já nos desentendemos com nós mesmos? Então, trazendo esse poema aqui para a nossa realidade, ele fica super atual, porque ele trata dessas questões da gente com a gente mesmo, né? Quando nós estamos descontentes com as nossas posturas, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos posicionamentos, né? E ele diz assim, não posso viver comigo. Ele fica nesse conflito, né, com ele mesmo. Vamos ver a segunda estrofe. A dor causada por sua condição fica evidente na segunda estrofe. Tal sentimento fazia fugir das pessoas, chegando a se indagar. Que meu espero o que o fim? Sendo que o eu lírico é o seu próprio inimigo. Seu sofrer demonstra que já não tem mais esperança em sua vida. E que, por ser ocupado por tudo de ruim que lhe acontece, está fadado à solidão. E aí, vocês acham que essa cantiga tem algo de atual ou não? Turma, ela é super atual, muito atual, é o que muitos de nós acabamos passando, né? Às vezes nos achamos no momento de solidão, às vezes estamos de mal com a gente mesmo, né? Sem saber o que fazer, como ele diz aqui, ó, somos o nosso próprio inimigo, ele é o próprio inimigo dele. Então, quantas vezes nós não somos os nossos próprios inimigos? Como assim a gente é o nosso próprio inimigo? Quando a gente desiste dos nossos sonhos, quando ficamos procrastinando, né? Quando deixamos as pessoas tratarem a gente de qualquer forma, quando não nos valorizamos. Então, quando a gente age dessa forma, acaba que nós somos os nossos próprios inimigos. E para que a gente consiga vencer, a gente precisa primeiro lidar com todo esse sentimento dentro de nós, com todo essas questões, essas dualidades que a gente traz dentro da gente, né? Então, é uma cantiga totalmente atual, porque ela traz, eu me desentendi comigo mesma, né? Então, que nós possamos, cada vez que a gente se desentenda com nós mesmos, que nós possamos nos encontrar, que possamos nos reencontrar, para que possamos continuar seguindo, que possamos continuar buscando os nossos sonhos e os nossos ideais. Vamos agora falar um pouquinho sobre Luís Vaz de Camões. Luís de Camões é o maior poeta da língua portuguesa. Pode-se usar o verbo no presente, não apenas porque ninguém o superou até hoje, mas também porque sua obra repercute ainda no nosso tempo. Partindo da arte clássica renascentista, Camões conseguiu transcender escolas artísticas que, através da história, trataram-no com respeito e admiração. Camões foi um poeta de atuação em múltiplas frentes. Escreveu peças de teatro, a monumental obra épica Os Lusíadas, e mais de 200 de sonetos que, embora não lhe tenham trazido a merecida fama em vida, ele só vai ser mais reconhecido após a morte, foram suficientes para torná-lo inesquecível muito além dela. Então, gente, Camões é um clássico. Por isso que ele diz que vai colocar o verbo no presente. Ele é, sim, um dos maiores poetas da língua portuguesa. Até hoje, os estudiosos colocam que ainda não conseguiram superá-lo. Ele é assim um clássico, né? Tem muito em várias frentes, né? No teatro, nas obras épicas, em várias frentes aí, Luís Vaz de Camões se destaca. O soneto é uma forma fixa de poesia que consiste em 4 estrofes. Os 2 primeiros versos com 4, que são os quartetos, e os últimos com 3, tercetos.
A estrutura costuma ser a mesma. Começa com a apresentação de um tema, que passa a ser desenvolvido, e geralmente no último verso contém uma conclusão que esclarece a questão. A poesia de Camões segue a fórmula do soneto clássico. É decassílabo, o que significa que contém 10 sílabas poéticas em cada estrofe. A sílaba poética ou sílaba métrica se diferencia da gramatical, porque ela é definida pela sonoridade. A contagem das sílabas em uma estrofe termina na última sílaba tônica. Então, o que a gente vê aqui? Vamos relembrar aqui. Estrofe e verso. Estrofe são os conjuntos de versos. Né? Então, vamos lembrar, conjunto de versos, eu chamo de estrofe. Aí eu tenho aqui os quartetos, seriam o quê? Seria uma estrofe com 4 versos. Quartetos, estrofes com 4 versos. E tercetos, só ir analisando o nome, turma. Tercetos seriam o quê? 3 versos. Né? Então, quartetos, 4 versos e tercetos, 3 versos, ok? Aí agora nós vamos analisar outra produção de Camões. Vocês vão, professora, eu conheço isso aí. Isso aí é aquela música lá de Legião Urbana, né? Que Renato Russo escreveu, Monte Castelo. Calma, turma, para vocês verem o quanto os nossos escritores do início da nossa literatura, lá da literatura clássica, eles conseguem trazer toda essa inspiração para as coisas que são mais atuais, né, trazendo aqui já para outras décadas, né, a gente sabe que já tem um tempinho que teve a gravação dessa música, mas não deixa de ser atual. Para vocês verem um texto que foi escrito lá no classicismo, ele vem mais para a época contemporânea. Então vamos ver o que diz aqui. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos, amizade, se tão contrário assim, é o mesmo amor. Então, turma, essa composição de Camões, ela é uma composição muito clássica, né? E querendo ou não, ela acaba sendo atual. Vamos ver aqui um pouquinho da análise dela. Camões desenvolve seu poema de amor através da apresentação de ideias opostas. Ao longo do poema, vocês podem ver que ele traz toda essa antítese. O que é antítese? Lembram? Figuras de linguagem, estão lembrando aí desse conteúdo? São ideias opostas na mesma frase. Ele traz contentamento e descontentamento, né? O poeta usa esse recurso de aproximação de coisas que parecem distantes para explicar um conceito tão complexo como o amor. Por meio da aproximação dos opostos, o poeta nos traz uma série de afirmações sobre o amor que parecem contraditórias, mas que são inerentes à própria natureza dos sentimentos amorosos. Camões trata o amor como algo muito complexo, né? Ou ele vai ser analisado através da razão, ou vai ser analisado através da emoção. E aí por isso que ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. E aí a gente tem outro recurso que seria o paradoxo. Como que dói e eu não sinto? Parece meio sem nexo. Por isso é um paradoxo, porque é como se não pudesse acontecer. Como que dói e não sente? Então aí a gente pode ver tanto a antítese como também o paradoxo. Esse recurso linguístico, como eu falei para vocês, que é chamado de antítese. A antítese que o poeta usa para desenvolver os seus versos é uma figura de linguagem onde a ideia de aproximação de coisas opostas. Bem, mal, quente, frio, perto, longe, amor, ódio. Então, ideias opostas na mesma frase. Outro ponto importante é que o poema do mestre português é construído baseado num raciocínio lógico que leva a uma conclusão final. Essa argumentação fundamentada na apresentação de afirmações que leva a uma consequência lógica final, que é chamada de silogismo. É como se fosse a conclusão, né? Ele vai fazendo um encadeamento das ideias e, no final, ele tem uma conclusão. No poema de Camões, as afirmações são feitas nos 2 quartetos. Lembram? Quarteto são estrofes com 4 versos. E no primeiro terceto, que são estrofes com 3 versos. Sendo a última estrofe a conclusão do silogismo. Ele vem aí de uma decadência, de uma cadência de ideias, e aí ele faz a sua conclusão. O formato do soneto clássico e a sonoridade,
estão diretamente relacionados ao conteúdo do poema. Nas 11 primeiras estrofes, temos o desenvolvimento de um raciocínio. E nessas estrofes, observamos uma sonoridade próxima por conta das rimas e das pausas na sexta sílaba métrica. Turma, no classicismo, tudo é pensado. É pensada a sílaba tônica, é pensado a métrica, são pensados os versos. Eles não construíam os versos de qualquer jeito. Tinha que ter as rimas alternadas, e aí eles iam construindo toda essa linguagem com todo um rigor, né, com toda uma formalidade, com uma linguagem mais clássica, com muito cuidado. Não era feita de qualquer jeito. As palavras eram muito bem pensadas, muito bem escolhidas para que pudessem ser inseridas ali dentro desse poema. O poema se torna atemporal, na medida em que o tema abordado é universal e as figuras usadas para desenvolvê-lo são complexas e belas. Camões consegue conciliar imagens muito opostas para explicar o que é amor. O amor, assim como tudo na vida, é um jogo de dualidades, de ambiguidades, que faz parte do cerne do ser humano. Não existe sentimento humano que possa ser explicado de forma clara e simples. Porém, alguns poetas conseguem exprimir de forma ímpar sentimentos tão complexos como o amor. Camões é um desses poetas. Seu soneto é um desses exemplos de uso fino da palavra, de criação de figuras e imagens, que nos ajudam a entender um pouco de nós mesmos. Então, gente, um jogo de dualidades, né? Duas ideias, né? E ambiguidade, daí da ideia de duplo sentido, de duas interpretações que podem ser diversas, né? Eu vou ter uma concepção sobre amor, você já vai ter outra terceira pessoa vai pensar de uma outra forma. Então, é um sentimento bastante complexo que pode trazer aí essa questão da ambiguidade, né? Agora a gente vai stalkear um pouquinho sobre o Camões. Nós temos aqui o nosso momento português nas redes, então convido vocês para participar desse nosso momento. Vocês podem escolher o meme preferido, a figurinha preferida, a música, o filme que vocês querem ver aqui no nosso momento português nas redes. E mandem para a gente que a gente vai fazer uma análise linguística, uma análise mais gramatical, mais clássica, mais literária sobre esse meme ou sobre essa figurinha aí que você escolheu. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? Que é de onde foi tirado. Tá doido, Camões? Não podemos escrever isso. Então escreve aí. O amor é um contentamento descontente. Então aí, turma, nesse meme aí do Camões, a gente tem uma figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem? É justamente a antítese. Contente, descontente. Lembra? Figuras de linguagem caem muito mesmo nas provas de vestibular. Antítese, metáfora, comparação, metonímia. Então, fiquem ligados aí que as figuras de linguagem estão sempre presentes aí nas provas de concurso. Os versos do poeta eram apreciados pelas damas da corte e perseguido por outros poetas, sendo vítima de muitas intrigas para desprestigiá-lo e afastá-lo da corte. Para fugir das perseguições, em 1547, Camões resolve embarcar como soldado para a África. Serviu 2 anos em Celta. Combateu contra os mouros e, durante uma briga, perdeu o olho direito. Gente, vou explicar para vocês o que a gente está fazendo. Está stalkeando um pouquinho aqui a vida de Luís de Camões. Vamos lá buscar para ver como eram aquelas partes ali que as pessoas não contam muito. Então, não sei se vocês sabem, mas Camões ele perdeu o olho direito. Né? Ele perdeu durante uma batalha. Né? Aqui fala, né, que ele resolveu embarcar como soldado para a África, serviu durante 2 anos e em combate, durante uma briga, ele acabou perdendo o olho direito. Lusíadas é uma epopeia sobre a viagem do navegador português Vasco da Gama e os marinheiros que com ele contornaram o Cabo da Boa Esperança no sul da África. Fala também sobre as grandes navegações e o Império Português no Oriente. Lusíadas possui 10 cantos e exatas 1.102 estrofes. No total são 8.816 versos. Aí vocês ficam chorando para escrever 30 linhas na redação, né? Ah, por favor, né, turma? Olha aí, Camões escreveu 8.816 versos. Escreveu 1.102 estrofes, que são conjuntos de versos. Então, nada de ficar chorando aí para escrever 20, 30 linhas, tá bom? Tem mais. Camões era boêmio, valentão, exímio, espadachim, envolvia-se em conflitos, pelo que ele recebeu os apelidos de Trinca-Fortes e um que ele não gostava muito, por isso não é muito conhecido, que era o apelido de Diabo
Zarolho, Diabo Zarolho. Ele não gostava desse apelido, então esse apelido não era muito difundido. No Brasil, o classicismo é conhecido como quinhentismo e é diferente do movimento que ocorreu em Portugal, apesar de ocorrer no mesmo tempo. A produção desse movimento é feita por portugueses e resume-se a literatura de informação, com documentos sobre as terras descobertas, suas belezas, habitantes, literatura jesuítica, com textos simples para catequizar os índios. Então, no Brasil, a gente tem uma literatura totalmente informativa. A nossa aula finaliza aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.